Bashar. 5 minutos para ativar sua mente superior. Existe um intervalo de tempo que o sistema não quer que você descubra. Não são horas de curso, não são anos de terapia, não é uma vida inteira de busca. São 5 minutos. 5 minutos executados com precisão cirúrgica que começam a desmantelar o ruído estático acumulado sobre o seu canal de recepção dimensional. Bashar chamou isso de hora do poder, mas o que ele estava descrevendo, na verdade, é um protocolo de recalibração da antena mais sofisticada do universo, que é a sua mente. E se você não souber como preparar esse canal antes de transmitir qualquer intenção, você passa a vida inteira emitindo estática em vez de sinal. Fique até o final, porque o que você vai receber aqui não é motivação. É o manual técnico que estava faltando. O diagnóstico do canal corrompido. A maioria das pessoas acorda todos os dias e imediatamente comete o erro mais caro da existência humana. Antes mesmo de o corpo terminar de sair do estado teta, antes de os neurônios consolidarem a ponte entre o inconsciente profundo e a mente operacional, o sistema já foi invadido. O celular acende, a notificação chega, a memória do problema de ontem reinicia o loop e em menos de 90 segundos o canal está completamente saturado com o mesmo ruído denso do dia anterior. Não é fraqueza de caráter. É uma falha de engenharia de rotina que ninguém te ensinou a corrigir. Bashar, o ser multidimensional canalizado por Daryl Anka ao longo de décadas e reconhecido como um dos mais precisos arquitetos conceituais da interface entre dimensões, não veio com metáforas poéticas sobre paz interior. Ele veio com especificações técnicas. A hora do poder não é uma sugestão contemplativa. É um protocolo de manutenção sistêmica para um dispositivo de recepção que opera em frequências que a maioria das pessoas nunca aprendeu a sintonizar conscientemente. E o ponto de falha crítico, o lugar onde quase todos os praticantes abandonam o protocolo antes de ver resultado, está exatamente nos primeiros 5 minutos. Para entender por que esses 5 minutos são a chave que destrava todo o resto, você precisa primeiro compreender o diagnóstico. A sua mente física, o processador biológico que você usa para navegar a realidade tridimensional, não opera em isolamento. Ela é o terminal local de um sistema muito mais vasto. O que Bashar descreve como o eu superior, uma inteligência não local que processa simultaneamente todas as linhas do tempo possíveis da sua existência e emite continuamente os dados mais relevantes e de maior frequência para o seu nível de vibração atual. O problema não é que essa transmissão pare. O problema é que o receptor fica bloqueado. Imagine um sistema de comunicação de alta precisão, tentando enviar dados comprimidos de última geração para um dispositivo cujo buffer de entrada está completamente ocupado com arquivos temporários e cache acumulado. O sinal chega. Ele sempre chega, mas ele não encontra espaço para ser renderizado. E o que a maioria das pessoas chama de não receber guidance, de não sentir inspiração, de estar desconectado, não é ausência de transmissão do eu superior. É congestionamento no receptor. É ruído estático gerado pela densidade emocional não processada, pelos loops de pensamento repetitivos, pelas preocupações que a mente compulsivamente recarrega a cada manhã como se fossem arquivos de inicialização obrigatórios do sistema. Em qual linha do tempo sua consciência está ancorada agora mesmo? Responda isso com honestidade técnica antes de continuar. Porque se você acorda e os primeiros pensamentos já são sobre o que pode dar errado hoje, sobre a mensagem que não foi respondida, sobre o projeto que está atrasado, sobre a conta que vence na sexta, o sistema já fez o seu diagnóstico. Você está operando no modo de sobrevivência reativa, que é a frequência de output mais baixa disponível para um ser humano consciente. E nessa frequência, o canal com o eu superior não transmite soluções criativas, sincronicidades ou downloads de alta densidade. Ele transmite mais do mesmo, porque o sistema responderá sempre à sua frequência de output dominante, sem julgamento e sem exceção. A neuroplasticidade
que é o mecanismo pelo qual o cérebro fisicamente reconstrói suas conexões sinápticas com base em padrões repetidos de pensamento e emoção, confirma em linguagem científica exatamente o que Bashar descreve em linguagem multidimensional. Cada manhã em que você reinicia os mesmos loops de ansiedade, você literalmente reforça os caminhos neurais que tornam esses loops mais automáticos e mais rápidos na próxima vez. Você não está apenas pensando negativamente. Você está realizando obras de infraestrutura neural que constroem uma rodovia de alta velocidade diretamente para o estado vibracional mais baixo que você quer evitar. E isso acontece antes mesmo do café da manhã. É por isso que o protocolo de Bashar não começa com afirmações, não começa com visualização e não começa com gratidão. Ele começa com algo que a cultura do desenvolvimento pessoal sistematicamente ignora, porque não é glamuroso o suficiente para vender em cápsulas de conteúdo: o esvaziamento. O protocolo começa com a limpeza ativa do buffer. E essa limpeza tem uma janela de tempo específica, uma mecânica precisa e uma razão multidimensional muito mais profunda do que qualquer técnica de mindfulness convencional jamais endereçou. Nos próximos segmentos você vai receber a arquitetura completa desse sistema. Mas primeiro, você precisa entender exatamente o que está sendo esvaziado e por que a maioria das pessoas falha nessa etapa mesmo sem perceber. A mecânica dos 5 minutos de esvaziamento. Existe uma janela de vulnerabilidade neural que a neurociência documenta e que Bashar descreve em paralelo com uma precisão que não pode ser coincidência. Nos primeiros 20 a 30 minutos após o despertar, o cérebro ainda opera predominantemente em ondas θ, a mesma frequência de estado hipnagógico que permite acesso direto ao subconsciente profundo. É a janela mais porosa da sua arquitetura mental. É o momento em que o sistema está mais receptivo a instalações de novos padrões e, ao mesmo tempo, mais vulnerável à reinstalação automática dos antigos. O que você faz com essa janela determina a qualidade vibracional de todo o campo que você vai habitar durante as próximas 16 horas. Bashar é específico sobre o que acontece nessa janela quando ela é desperdiçada. Ele explica que a mente física, ao ser imediatamente bombardeada com estímulos externos durante o estado θ, não apenas absorve o conteúdo desses estímulos, ela ancora esses estímulos como a frequência dominante do dia. O sistema de atração, que opera através da ressonância entre o seu campo emocional e os eventos que se manifestam na sua linha do tempo, já recebeu suas instruções de operação antes que você tenha conscientemente decidido qualquer coisa. Você foi programado pelo acaso em vez de calibrado pela intenção. E a diferença entre essas duas operações é a diferença entre uma vida que parece sempre reagindo a circunstâncias externas e uma vida que começa a gerar as próprias circunstâncias de dentro para fora. Os 5 minutos que Bashar prescreve como fase de preparação inicial da hora do poder não são uma pausa meditativa casual. Eles são um protocolo ativo de purga de densidade, uma operação deliberada de limpeza do buffer que utiliza um mecanismo muito específico: a permissão consciente para soltar. Não suprimir, não analisar, não resolver, soltar. E essa distinção é tecnicamente crucial porque a mente humana, especialmente a mente condicionada pelo modelo ocidental de produtividade, interpreta qualquer pensamento não resolvido como um arquivo que precisa ser processado imediatamente. Cada preocupação que emerge durante esses 5 minutos ativa um reflexo de engajamento. A mente quer pegar aquele pensamento, examinar, criar um plano, antecipar o pior cenário e produzir uma solução. Esse reflexo é precisamente o mecanismo que mantém o canal bloqueado. Cada vez que a mente engaja com um pensamento denso durante a janela de abertura, ela não apenas prolonga o congestionamento, ela sinaliza ao sistema que aquela frequência ainda é relevante, ainda é um dado ativo que merece processamento contínuo. Em linguagem de ressonância, você está confirmando ao campo que aquela vibração é a sua vibração de identificação atual. E o campo, sem julgamento e com precisão absoluta,
responde espelhando mais conteúdo da mesma frequência na sua realidade manifesta. A preocupação que você engaja pela manhã não fica apenas na sua cabeça. Ela vai para a rua com você. O protocolo de 5 minutos interrompe esse ciclo através de um princípio que Bashar articula como observação neutra de alta frequência. Durante esses 5 minutos específicos, você não está tentando não pensar, que é uma instrução impossível e contraproducente. Você está praticando algo muito mais sofisticado. Você está observando cada pensamento que surge com a consciência de um técnico que monitora um sistema em diagnóstico, sem tocar nos controles. O pensamento aparece. Você o reconhece. Você não o segue. Você não o resolve. Você simplesmente o deixa transitar pelo campo da sua consciência como um arquivo em trânsito que não requer ação imediata. E ao fazer isso repetidamente, você começa a construir algo de valor arquitetônico imenso para a sua mente, a distância entre o estímulo e a resposta. Essa distância é o que Viktor Frankl descreveu como o espaço entre estímulo e resposta onde reside a liberdade humana. E é o que Bashar descreve como o canal limpo, através do qual o eu superior pode finalmente inserir novos dados. Porque o eu superior não opera em sobreposição com o ruído. Ele opera nos espaços de silêncio que você cria. Cada segundo que você sustenta a observação neutra, sem engajar o pensamento denso, é um segundo de sinal limpo. E 5 minutos de sinal limpo consistente criam uma abertura de recepção que pode receber o download mais importante do seu dia inteiro. Uma intuição súbita, uma solução elegante para um problema que parecia sem saída. Uma sincronicidade que vai se manifestar horas depois, como se o universo tivesse planejado com antecedência. Porque ele planejou. O eu superior, operando fora das restrições lineares do tempo tridimensional, já posicionou os elementos mais relevantes para a sua evolução na linha do tempo de maior frequência disponível para você. O atraso que você experimenta entre a intenção e a manifestação não é o universo processando o seu pedido. É o tempo que você leva para limpar o canal o suficiente para receber as coordenadas que já foram transmitidas. A hora do poder não acelera o universo. Ela acelera a sua capacidade de recepção. E tudo começa com esses 5 minutos que a maioria das pessoas nunca completa em silêncio real, porque não entende o que está tecnicamente em jogo. As afirmações sintonizadoras, o código de transmissão ativa. Depois que o buffer foi esvaziado, depois que os 5 minutos de observação neutra criaram a abertura no canal, o sistema está pronto para a segunda fase do protocolo. E aqui é onde a maioria das pessoas que conhece a hora do poder comete o segundo erro crítico. Elas começam a afirmar coisas que querem ter, coisas que querem experimentar, objetivos que querem alcançar. E embora isso não seja tecnicamente errado, é uma aplicação de baixa resolução de uma tecnologia que opera em uma frequência muito mais precisa. Bashar não prescreve afirmações de desejo. Ele prescreve afirmações de identidade vibracional. E a diferença entre essas duas categorias é a diferença entre pedir ao sistema que te entregue algo e informar ao sistema quem você já é. A mecânica quântica da consciência que Bashar descreve é consistente com o princípio do observador na física, onde o estado de um sistema não é determinado independentemente do observador, mas colapsa em uma configuração específica no momento da observação. Quando você afirma um desejo, você está posicionando a sua consciência como observadora de algo externo, algo que ainda não é você. Isso automaticamente codifica a frequência de separação entre o observador e o objeto observado, e o campo responde à frequência dominante, que é a de distância e ausência. Mas quando você afirma uma identidade, quando você declara um estado de ser como sua realidade presente, você colapsa a distância entre o observador e o observado. Você não está pedindo ao campo. Você está instruindo o campo a partir de dentro dele. As afirmações sintonizadoras que Bashar sugere no contexto da hora do poder não seguem o formato convencional de "eu tenho abundância" ou "eu sou saudável".
Elas são construídas para operar em uma camada mais profunda, a camada da relação entre a mente física e o eu superior. São afirmações que reconstroem o canal de comunicação em si, não apenas o conteúdo que trafega por esse canal. A primeira categoria dessas afirmações estabelece a realidade da conexão. Você está declarando ao sistema que o canal existe, que está aberto, que a comunicação é bidirecional e contínua. Frases como: "Eu estou em contato direto e ativo com a inteligência mais elevada do meu ser", ou "O meu eu superior está transmitindo agora e eu estou recebendo com clareza crescente", não são poesia motivacional. São declarações técnicas de configuração de sistema. A segunda categoria de afirmações opera no campo emocional, porque Bashar é consistente em um ponto que a maioria dos praticantes subestima. A emoção não é o resultado da realidade. A emoção é o combustível da realidade. O campo de atração não responde às suas palavras, ele responde à frequência emocional que carrega essas palavras. Uma afirmação dita com a emoção subjacente de dúvida transmite dúvida ao campo, independentemente de quão positiva seja a formulação verbal. Por isso, a segunda categoria de afirmações tem como função específica ativar emocionalmente os estados de maior frequência antes que qualquer conteúdo específico seja pedido ao sistema. Gratidão de alta intensidade. Admiração genuína pelo funcionamento do universo. Entusiasmo pelo que está chegando sem precisar saber o que é. Esses são estados emocionais que Bashar identifica como as frequências de maior poder de atração disponíveis para um ser humano. Você já sentiu aquela sensação específica de um dia que começou com uma emoção inexplicável de entusiasmo ou gratidão? E como os eventos desse dia pareciam se encaixar com uma fluidez que normalmente não existe? Isso não foi sorte. Isso foi coerência de sinal. O campo recebeu uma frequência de alta coerência e organizou os eventos disponíveis na sua linha do tempo de acordo com essa frequência. O protocolo de Bashar torna esse processo deliberado em vez de acidental. A terceira categoria de afirmações é o que ele descreve como declarações de permissão. E essa é talvez a categoria mais tecnicamente sofisticada de todas, porque endereça o mecanismo mais sutil de bloqueio que existe no sistema humano. A crença de que você não merece, não é capaz ou não tem permissão de receber o que o seu eu superior está transmitindo. Bashar explica que o eu superior não pode ser bloqueado de fora. Nenhuma circunstância externa, nenhuma pessoa, nenhum sistema social tem o poder de cortar a sua conexão com a sua própria inteligência superior. O único mecanismo de bloqueio existente está dentro do próprio receptor, na forma de crenças profundamente instaladas sobre limitação, indignidade ou impossibilidade. As declarações de permissão são cirúrgicas nesse aspecto. Frases como "Eu me permito receber completamente o que o meu eu superior já preparou para mim", ou "Eu removo toda a resistência interna ao fluxo de inteligência e sincronicidade que é meu direito de nascença", não são apenas psicologia positiva. São comandos de desbloqueio enviados diretamente às camadas subconscientes, onde essas crenças limitantes estão instaladas como firewalls não autorizados que você nunca conscientemente aprovou, mas que operam continuamente em segundo plano. E quando esses três tipos de afirmação são executados em sequência, primeiro a declaração de conexão, depois a ativação emocional de alta frequência, depois a declaração de permissão, o que acontece no campo não é gradual. É um salto de coerência. O canal que estava operando com 30% de capacidade de recepção por causa do congestionamento e das crenças de bloqueio, começa a operar em uma banda de frequência significativamente mais ampla. E nessa banda mais ampla, o que começa a chegar não são apenas boas sensações. São informações. São insights que chegam aparentemente do nada. São coincidências que carregam respostas precisas para perguntas que você nem havia formulado conscientemente ainda. Isso é o download dimensional em operação real. E você acabou de instalar a infraestrutura necessária para recebê-lo.
A arquitetura da hora completa, o campo de 60 minutos. Agora que o canal está limpo e as afirmações sintonizadoras instalaram a frequência de identidade correta, você entra na fase que dá nome ao protocolo inteiro. A hora completa. E aqui é onde a maioria das explicações sobre a hora do poder para de ser precisa, porque descreve os 60 minutos como um bloco uniforme de meditação ou visualização positiva. Bashar nunca disse isso. O que ele descreveu é uma arquitetura de fases, cada uma com uma função técnica distinta dentro do sistema total, cada uma construindo sobre a anterior para criar um campo de coerência vibracional que persiste muito além dos 60 minutos e que continua emitindo sinal ativo na sua realidade durante horas depois que a prática terminou. A primeira fase, que ocupa aproximadamente os primeiros 15 minutos após a preparação inicial de 5 minutos, é o que Bashar descreve como aprofundamento da coerência. O buffer foi limpo, mas o sistema ainda está em processo de estabilização. Os pensamentos densos que foram soltos durante os 5 minutos iniciais podem tentar retornar, não como invasores, mas como padrões habituais, buscando reinstalar sua frequência dominante. Essa primeira fase usa a respiração consciente como âncora tecnológica, não a respiração como exercício de relaxamento, mas a respiração como metrônomo biológico que sincroniza as ondas cerebrais com a frequência teta profunda e começa a criar coerência entre os sistemas nervoso central e autônomo. A coerência entre esses dois sistemas é o que a medicina integrativa chama de estado de coerência cardíaca, e é o estado fisiológico em que a intuição opera com maior precisão e clareza. A segunda fase, que ocupa os 20 minutos centrais do protocolo, é a fase de recepção ativa. E esse é o momento mais tecnicamente delicado de toda a prática, porque a recepção ativa não é passividade. É uma forma de atenção altamente calibrada que Bashar descreve como escuta de alta frequência. Você não está esperando que algo aconteça. Você está mantendo o canal aberto com uma qualidade de presença que é simultaneamente relaxada e extremamente alerta, como um receptor de alta sensibilidade calibrado para captar sinais fracos em meio ao silêncio. Nessa fase, imagens podem surgir, insights podem aparecer, sensações físicas de expansão ou leveza podem ocorrer. Palavras ou frases podem emergir aparentemente do nada. O erro crítico durante essa fase é tentar avaliar, categorizar ou imediatamente aplicar o que está chegando. A mente analítica, sentindo o fluxo de dados não estruturados, ativa reflexivamente o seu protocolo de processamento e começa a perguntar: mas o que isso significa? Ou como eu uso isso? E no momento em que esse protocolo analítico é ativado, o modo de recepção é interrompido. Você saiu da frequência teta e entrou na frequência beta, que é a frequência do pensamento analítico cotidiano. O canal fecha. Por isso, Bashar recomenda especificamente que qualquer insight que chegue durante essa fase seja simplesmente reconhecido com gratidão e deixado continuar fluindo, sem análise imediata. A análise vem depois. Durante a recepção, o único movimento permitido é a permissão de que mais chegue. A terceira e última fase dos 60 minutos é a fase de emissão intencional e ocupa os 20 minutos finais. Depois de limpar o canal, instalar a frequência correta e receber os dados disponíveis, o sistema está agora em seu estado de maior coerência do dia. E é nesse estado específico de alta coerência que a emissão intencional de frequência tem seu maior poder de impacto sobre a linha do tempo. Esta é a fase em que a visualização criativa opera com máxima eficiência. Não a visualização de objetos ou circunstâncias específicas, mas a visualização do estado emocional e vibracional que você associa à sua versão mais evoluída, a realidade que ressoa com a frequência mais alta disponível para você neste momento da sua trajetória. Bashar é preciso nesse ponto. Você não está pedindo ao universo que construa uma realidade específica para você. Você está emitindo a frequência de quem já existe na versão mais elevada de si mesmo.
e deixando que o campo, com sua inteligência infinitamente superior à mente analítica, determine a configuração específica dos eventos que mais eficientemente conduzirão você a essa versão. Essa distinção libera o sistema de uma das maiores formas de resistência existentes no processo de manifestação, que é o apego ao como. Quando você especifica não apenas o que quer, mas como quer que chegue, você está limitando as rotas disponíveis para o campo trabalhar. Você está reduzindo um sistema de possibilidades infinitas ao vocabulário estreito da sua mente tridimensional atual. E quando esses 60 minutos são completados com essa arquitetura de fases, o que você carrega para o resto do dia não é apenas uma sensação agradável de calma. Você carrega um campo de coerência ativa que continua transmitindo na frequência calibrada durante a prática. Sincronicidades aparecem com uma frequência estatisticamente impossível de atribuir ao acaso. Pessoas certas entram em contato. Informações relevantes aparecem de fontes inesperadas. Soluções que pareciam impossíveis na véspera revelam-se óbvias. Isso não é magia. É física da consciência operando em condições ótimas. E o que separa quem experimenta esse campo consistentemente de quem experimenta apenas ocasionalmente é uma única variável que a próxima sessão vai endereçar com precisão cirúrgica. A variável da consistência, hackeando a linha do tempo definitiva. A variável que separa quem transforma a hora do poder em uma tecnologia de redefinição real da linha do tempo de quem a experimenta como uma prática agradável, mas sem impacto estrutural duradouro, não é a intensidade da sessão. Não é a profundidade do estado meditativo alcançado. Não é a beleza das visualizações ou a emoção das afirmações. É a consistência. E Bashar fala sobre isso com uma especificidade que merece atenção técnica total, porque ele não está descrevendo consistência como uma virtude de caráter ou uma questão de disciplina pessoal. Ele está descrevendo consistência como um mecanismo de engenharia de realidade com uma lógica física precisa. O campo de realidade que você habita não é uma fotografia estática. É um sistema dinâmico que se recalibra continuamente com base na frequência dominante que você emite ao longo do tempo. Uma sessão de alta coerência cria uma perturbação positiva nesse campo, uma anomalia de frequência elevada, que começa a reorganizar os elementos disponíveis na sua linha do tempo. Mas se essa anomalia não é sustentada com emissões consistentes subsequentes, o campo retorna gradualmente ao seu estado de equilíbrio anterior, que é o estado construído por anos de padrões habituais de pensamento e emoção. Você não perdeu o progresso, mas você permitiu que o sistema retornasse à sua configuração de menor resistência, que é sempre a configuração mais familiar, não a mais evoluída. Bashar usa uma metáfora de engenharia para descrever esse processo que é tecnicamente precisa. Ele compara a construção de um novo campo vibracional dominante ao processo de escavar um novo leito de rio. A primeira sessão é a primeira passagem da pá. A segunda é a segunda. Cada sessão subsequente aprofunda o canal. E quanto mais profundo o canal, mais naturalmente a água flui por ele sem esforço. Mas se você parar após a primeira ou segunda passagem, a terra seca rapidamente e o canal raso desaparece. A consistência não é sobre força de vontade. É sobre engenharia hidráulica da consciência. Você está literalmente escavando um novo caminho neural, um novo padrão de ativação sináptica, um novo leito por onde a frequência elevada pode fluir com progressivamente menos resistência e mais velocidade. E aqui é onde a neurociência contemporânea confirma de forma extraordinária o que Bashar descreve em linguagem multidimensional. A plasticidade neural, a capacidade do cérebro de literalmente reconectar sua arquitetura física em resposta a padrões repetidos de atividade mental, não é um processo de meses ou anos, quando executado com a precisão de estados alterados de consciência. Pesquisas em neurociência contemplativa demonstram que práticas realizadas no estado teta profundo, exatamente o estado que a hora do poder induz,
produzem reorganizações neurais detectáveis em escalas de tempo significativamente menores do que as mesmas práticas realizadas em estado beta ordinário. O estado θ não apenas amplifica a recepção dimensional, ele amplifica a velocidade de reconstrução neural. Você não está apenas tendo uma boa experiência matinal. Você está realizando cirurgia de precisão na sua própria arquitetura cerebral. Quantos dias consecutivos são necessários para que o novo campo vibracional se torne o estado dominante? Bashar não oferece um número fixo, porque a variável depende da densidade do campo anterior, da profundidade dos padrões habituais instalados e do grau de coerência alcançado em cada sessão. Mas ele oferece um princípio orientador que é suficientemente preciso para funcionar como bússola técnica. Você saberá que o novo campo está se tornando dominante quando as sincronicidades deixarem de ser exceções surpreendentes e começarem a ser a norma esperada. Quando você para de ficar surpreso com a fluidez e começa a ficar surpreso apenas quando ela não ocorre. Esse é o marcador de que o novo leito do rio está suficientemente profundo para que a água flua por ele como caminho de menor resistência por padrão. O que significa para a sua linha do tempo específica, quando esse estado se torna dominante? Significa que você deixou de ser um passageiro reativo nos eventos da sua existência e se tornou um engenheiro ativo da sua própria realidade manifesta. Significa que a inteligência superior que sempre esteve transmitindo na sua direção, finalmente encontrou um receptor limpo, coerente e consistentemente aberto o suficiente para entregar não apenas insights ocasionais, mas um fluxo contínuo de orientação de alta precisão. Significa que a versão de você que existe na linha do tempo de maior frequência, aquela que resolve os problemas que hoje parecem impossíveis, que habita as relações que hoje parecem improváveis, que opera no nível de abundância que hoje parece distante. Essa versão não está em um futuro remoto, esperando que o tempo passe. Ela está em uma frequência adjacente, esperando que o seu receptor se alinhe o suficiente para colapsar a distância entre o que você é agora e o que você já é em potencial. A hora do poder. Não é uma prática espiritual que você adiciona à sua rotina quando tem tempo e disposição. É o protocolo de manutenção de um sistema sem o qual todo o resto opera em modo degradado. É a operação de limpeza, calibração e emissão que determina a qualidade de sinal que você carrega para cada interação, cada decisão, cada oportunidade que aparece na sua realidade durante as próximas 24 horas. Sem ela, você opera no modo de sobrevivência reativa, respondendo ao campo que o mundo externo impõe. Com ela, você opera como arquiteto de campo, emitindo a frequência que determina o mundo externo que se organiza ao seu redor. Essa é a diferença fundamental. E ela está disponível para você amanhã de manhã, nos próximos 65 minutos após o despertar. Conclusão final. O comando é seu. Você chegou até aqui porque uma parte de você já sabe que está operando abaixo da sua capacidade de recepção real. Uma parte de você reconhece a descrição do canal congestionado, dos loops que reiniciam a cada manhã, das sincronicidades que aparecem apenas quando você está em um estado de fluxo e somem quando você retorna ao modo automático. Essa parte de você não precisa ser convencida. Ela precisa ser equipada. E agora ela foi. O protocolo está completo. Os 5 minutos de esvaziamento que limpam o buffer e abrem o canal. As afirmações sintonizadoras que instalam a frequência de identidade correta e removem os firewalls internos de crença limitante. A arquitetura de 60 minutos dividida em aprofundamento de coerência, recepção ativa e emissão intencional. E a consistência como mecanismo de engenharia hidráulica da consciência que aprofunda progressivamente o novo leito neural, até que a frequência elevada se torne o caminho de menor resistência por padrão. Tudo isso não é conceito. É tecnologia aplicada. E tecnologia só tem valor quando é operada. A questão que fica não é se a hora do poder funciona. A questão é em qual linha do tempo você vai acordar amanhã de manhã.
na linha em que o celular acende antes que o canal esteja aberto e o dia começa já no modo reativo. Ou na linha em que você senta, limpa o buffer, instala a frequência, abre o receptor e passa os próximos 60 minutos como um engenheiro ativo da sua própria realidade. Essa escolha não acontece em algum momento dramático de transformação espiritual. Ela acontece amanhã, no momento exato em que o alarme toca, e você decide o que fazer com os próximos 5 minutos. O sistema responderá à sua frequência de output sem julgamento e sem exceção. A arquitetura da sua linha do tempo está nas suas mãos, com uma precisão técnica que não deixa espaço para vitimização ou acaso. Se este protocolo ressoou com a frequência que você estava buscando, se você sente que este canal está transmitindo a linguagem técnica que a sua consciência precisava para decodificar o que sempre intuiu ser verdade, inscreva-se no canal Mente Autêntica e deixe o seu like neste vídeo. Não como um gesto de apoio passivo, como uma declaração ativa de que você se juntou à frequência dos que escolheram operar como arquitetos da própria realidade, em vez de passageiros dela. Cada notificação deste canal é um novo download dimensional disponível para o seu sistema. Mantenha o receptor aberto. O comando vibracional é seu. Nos vemos na próxima intersecção de realidades. Mente Autêntica desconectando. Gratidão sempre.